Miqueias, capítulo 7, do 14 ao 15, do 18 ao 20, é a nossa primeira leitura. Miqueias, capítulo 7, do 14 ao 15 e do 18 ao 20. O nosso salmo responsorial é o salmo de número 84 ou 85, e o evangelho São Mateus, capítulo 12, do 46 ao 50. Apacenta o teu povo com o cajado da autoridade, o rebanho de tua propriedade, os habitantes dispersos pela mata e pelos campos cultivados. Que eles desfrutem a terra de Bazã e Galaade, como nos velhos tempos. E como foi nos dias em que nos fizeste sair do Egito, faze-nos ver novos prodígios. Qual Deus existe como tu, que apagas a iniquidade e esqueces o pecado daqueles que são resto de tua propriedade? Ele não guarda rancor para sempre, o que ama é a misericórdia. Voltará a compadecer-se de nós, esquecerá nossas iniquidades e lançará ao fundo do mar todos os nossos pecados. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. Vamos logo ao Evangelho. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Esta para nós é palavra da salvação. Meu irmão querido, meu irmão amado, eu mesmo, por muito tempo, usei este trecho do Evangelho de São Mateus para fazer uma afirmação. Qual afirmação? O ensinamento da Igreja Católica sobre a virgindade perpétua de Maria é uma farsa, é um erro, é uma mentira que deveria ser veementemente combatida. Ainda hoje, não mais eu, mas este texto, ele é usado nesta direção. Sempre nesta direção. A finalidade não é outra, a não ser dizer que a doutrina, o ensinamento católico da virgindade perpétua de Maria é uma mentira. O único objetivo que se tem com este texto e seus paralelos é dizer que Jesus não foi filho único de Maria, porque este texto vem declarar, entre aspas, que ela teve outros filhos fora Jesus Cristo. Já falei sobre esse tema em alguns momentos, e aí nos canais está cheio
estão cheios dessas explicações, e por sinal, explicações muito bem fundamentadas, sedimentadas, não só na literatura bíblica, como em estudos extrabíblicos que falam e que mostram a cultura do povo de Israel com muita clareza, com muita tranquilidade. Justamente hoje, não esqueçamos de algo aqui. Estamos no Evangelho segundo Mateus. Mateus, ele estava atento em todas as situações. Mateus, ele conhecia a fundo a cultura judaica. Mateus conhecia com profundidade o que significava ser uma pessoa judia, o que significava ser um israelita. Ele conhecia isto com uma propriedade tal. Mateus enfrentava exatamente porque estava a serviço dos romanos, era um cobrador de impostos, de alguma forma, e diretamente ele era uma pessoa excluída. Era uma pessoa tida quase que como um estranho, um perverso. Era um pecador, era uma pessoa imunda, era uma pessoa impura, era uma pessoa perdida, era uma pessoa que não fazia parte da filiação israelita, da filiação abraâmica. Ou seja, ele havia pisado em cima de toda uma rica cultura. E um belo dia, já vimos isto, Jesus passa por ele, o chama, ele aceita o convite de Jesus e ele vai brindar-nos com o evangelho que leva o seu nome. Ele conta muitas coisas para nós e tudo que ele fala é em cima da sua história, é em cima do seu chamado, é a partir do que ele era, do que ele significava para o povo judeu. E Jesus, sendo um judeu legítimo, Jesus o chama. Jesus não o exclui, Jesus não o ignora. Jesus vê nele um enormíssimo potencial que não poderia dar senão no que deu. Então não percamos de vista que Mateus está escrevendo um relato dentro de marcas, de características arraigados na cultura judaica. E ele quer dar uma mensagem extraordinária para todos nós. Voltando à primeira leitura, ficando apenas no último versículo da leitura de hoje, no 20. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais desde tempos remotos. O povo judeu foi ao cativeiro? Foi. Foi humilhado? Foi. Após o cativeiro, todos os que foram ao cativeiro retornaram? Obviamente não. Muitos morreram lá e muitos não quiseram voltar porque se estabeleceram. Até porque estavam diante de uma ampla cultura, a cultura babilônica, e muitos gostaram daquela nova vida, daquelas novas possibilidades, daqueles novos horizontes, mas alguns retornaram. Ou seja, o povo de Israel
porque não andou em conformidade com o querer de Deus, com a vontade de Deus, ele foi levado ao cativeiro. Mas Deus fez a promessa de restauração, de repatriação. Eles voltariam da Babilônia. E não diferente de Oséias, não diferente de Amós, o nosso profeta Miqueias, ele termina a sua mensagem, a sua profecia, com uma mensagem de esperança. Não obstante vocês terem sido levados ao cativeiro, por causa dos vossos pecados, das vossas rebeldias, das vossas desobediências, chegará o momento em que Deus cumprirá a sua palavra e os trará de volta. Mas por que Deus os trará de volta? Duas razões. E eu vou começar primeiro pela segunda, e depois a gente volta para a primeira. Missionário, Deus trouxe o povo do cativeiro, proporcionou a repatriação através de Ciro, o persa, quando se apossou do Império Babilônico, foi substituído o Império Babilônico pelo Império Persa. Por que aquilo aconteceu? Segunda razão, porque houve um arrependimento, houve uma saudade do que eles eram, da sua terra, a terra que manava leite e mel, a terra que foi um prêmio que Deus deu para o povo quando o tirou do Egito, prometeu que lhes levaria uma terra que manava leite e mel. E eles relembraram de tudo aquilo, porque ainda que no cativeiro babilônico muitos tivessem conseguido se estabelecer, tivessem conseguido reerguer a sua cabeça, porém sempre estariam nas condições de pessoas escravas. Não era uma liberdade 100%. Eles sabiam que eles não podiam viver com solidez naquele país, porque eles eram estrangeiros. E eles foram levados para lá, exatamente uma das razões é que eles fizeram muitas perversidades com seu próprio povo. Nabucodonosor, a fama de Israel, queridos, aquela fama grandiosa de um Deus todo-poderoso que cuidava deles, foi substituída por uma difamação, por uma má fama. Porque eles fizeram coisas horríveis. Ou seja, se eles fizeram isto com o seu próprio povo, o que não podem fazer conosco? É um fato, é o óbvio. Então, mesmo eles se adaptando, se instalando, se enculturando na cultura babilônica, construindo uma nova vida, eles sabiam que o povo babilônico estava de olho neles. Então eles lembraram da sua terra, do seu Deus, que eles nunca esqueceram, mesmo sendo infiéis, e sobretudo ali naquela condição, eles lembraram do seu Deus. Eles se arrependeram. Eles viveram uma verdadeira quaresma, uma verdadeira penitência, uma quaresma de 70 anos. Não esqueçamos disto. Uma quaresma de 70 anos para voltarem. Então eles aprenderam muito. Por que Deus prometeu trazer-lhes? Por que Deus cumpriu a promessa de repatriação? Segundo motivo, porque eles se arrependeram. Eles lembraram-se de Deus, eles lembraram do templo. Eles lembraram do seu culto monoteísta, tão diferente da Babilônia.
que haviam deuses para todos os gostos. E eles não se conformavam com aquilo. Embora aceitassem, fazendo a política da boa vizinhança, como se tudo estivesse bem, mas para eles não estava bem, porque eles aprenderam desde cedo a adorar um Deus único e verdadeiro. Uma fé monoteísta. E eles sabiam que eles só teriam a plena liberdade de adorar esse Deus único e verdadeiro, esse culto monoteísta, na sua pátria, na sua terra. Em outro lugar, eles não poderiam. Eles não poderiam viver aquele culto. Então, houve um arrependimento, houve uma volta para Deus. Mas, o primeiro grande motivo, a primeira grande razão que fez com que acontecesse a repatriação, a volta deles para a sua terra, foi uma promessa. Vamos ver aqui, lê o versículo de novo. Tu manterás fidelidade a Jacó e terás compaixão de Abraão, como juraste a nossos pais, desde tempos remotos. Esta era a principal razão, o principal motivo. Se formos infiéis, dirá Paulo, ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo. Deus tinha um juramento, Deus tinha um pacto, Deus fez de Abraão, Isaque e Jacó a sua família. Havia uma aliança entre Deus e aquele povo. Então, este era o verdadeiro motivo, a verdadeira razão que faria com que Deus cumprisse todas as suas promessas com o seu povo. Deus não deixaria a sua família em um pleno e eterno estado de escravidão, de abandono, de indigência. Então Deus cumpre esta promessa. Repito-me, Deus viu o arrependimento do povo, mas o ponto que verdadeiramente pesava na balança era exatamente essa relação de família. Essa aliança como que de um sólido parentesco entre Deus, Abraão, Jacó, Isaque, os patriarcas. Não existe uma afirmação do Antigo Testamento que ela não caia nesta realidade. Abraão, Isaque, Jacó. Lembra-te do juramento que fizestes a Abraão, a Isaque e a Jacó. Miqueias traz esta verdade à tona. Restabelece, Senhor, mantém a fidelidade a Jacó, a compaixão a Abraão, o juramento que fizestes aos nossos pais. Não podemos esquecer, queridos, que o povo judeu, desde Abraão até aquele que está nascendo hoje, onde quer que eles estejam, é uma família. Nunca esqueçamos disso. É uma nação, mas é uma nação constituída de uma família. Uma família que tem a sua base em Abraão, Isaque e Jacó. Este, o pai dos 12 patriarcas. Aí surge aqui uma pergunta. Uma pessoa, um brasileiro, ele pode ser filho de Abraão? Mesmo cumprindo a Torá, mesmo recebendo a circuncisão,
essa pessoa pode ser filha de Abraão, descendente de Abraão? Quando alguém ingressa no judaísmo, esse ingresso dele no judaísmo, como é que se dá? Ele é um prosélito? Ou através de todos os rituais judaicos, de toda a lei mosaica, ele se constitui um filho de Abraão? Não era fácil. Não era fácil. Você lembra as perseguições que Paulo sofreu? Ele pregando sobre Jesus, eles iam lá e diziam: olha, se vocês não se circuncidarem, se vocês não obedecerem às leis de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Quando eles diziam isto para os pagãos, eles estavam dizendo que se eles recebessem a circuncisão e se eles observassem as leis de Moisés, eles seriam descendentes de Abraão? A descendência de Abraão, ela estava restrita a quem? Ao povo judeu. Eles são descendentes de Abraão. Tirando eles, ninguém mais é. Por mais que faça isto, por mais que faça aquilo, não é. Somos nós. É um exclusivismo. É uma singularidade. É uma prerrogativa daquela nação que, na verdade, é uma família só. Muito bem. Vamos chegar aqui no Evangelho. Observe a análise que Mateus está fazendo de tudo aquilo. Mateus entende, lá no final do seu Evangelho: ide por todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Claro que é anos depois que ele vai escrever esta peça. Depois de tudo aquilo que ele viveu, que ele escutou de Jesus, ele e os outros apóstolos, os anos passaram-se e ele começa a redigir a sua obra. Ele começou a ver a missão de Jesus. Mateus 16, que dizem, e vós, o que dizem de mim? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aquilo tudo ele foi anotando, E no momento certo, ele colocou aquilo no pergaminho. Aí ele vem dizer algo para nós, hoje também. Sobretudo para nós, queridos. Sobretudo para nós. O que é que ele vem dizer? Todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Será que, em algum momento, este texto ou melhor, o evangelista Mateus, ele queria despersonalizar a mãe de Jesus Cristo? Será que em algum momento Mateus queria despersonalizar o próprio Jesus? Porque se este fosse o enredo, Mateus não poderia despersonalizar Maria sem primeiro despersonalizar Jesus. Ele veio cumprir toda a lei. Ele não veio remover uma vírgula, um acento. Ele veio cumprir toda a lei. Então, se a intenção fosse
despersonalizar, descaracterizar a figura de Maria Santíssima, a primeira pessoa a ser desrespeitada, desprestigiada, despersonalizada, seria aquele que disse a Levi na coletoria: segue-me. Ele jamais faria isto. Ele sabia o que ele significava para o povo judeu. Ele sabia que Jesus era um judeu puro. E se houve algum judeu puro, foi Jesus. Jamais Mateus iria despersonalizar o seu mestre. Jamais. Mateus vem dizer: todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse pertence à família de Deus. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é minha irmã, é meu irmão, é minha mãe. Queridos irmãos e queridas irmãs, é muito fácil pegarmos um texto deste para apontar, para fazer uma arma da nossa indiferença, do nosso ressentimento, do nosso ódio e, sobretudo, do nosso desconhecimento. Do nosso desconhecimento. Mateus está dizendo que para pertencer à família de Deus, não necessariamente eu preciso ser um judeu. Até porque, se assim fosse, a salvação universal trazida por Jesus, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, ela ficaria restrita a um povo. Ela ficaria limitada. Somente aquele povo seria família de Deus. Quer dizer, quem não descende de Abraão, de Isaac e de Jacó, esse alguém está excluído. Mas Mateus vem dizer: todo aquele, independente do vínculo biológico, independente do vínculo genético, se faz a vontade de Deus, esse é meu parente, inclusive minha mãe. Como este versículo poderia ser usado, pode ser usado, para despersonalizar a figura de Maria Santíssima? Se quando da anunciação ela diz: eis aqui a serva do Senhor, que a tua vontade, que o teu querer, que o teu propósito, que o teu beneplácito aconteça na minha vida. Se houve alguém que escutou a palavra de Deus e a colocou em prática, por sinal, Jesus chegou aqui nesta terra, porque Maria escutou e colocou a palavra de Deus em prática. Ela respondeu positivamente. O sim que ela deu para Deus foi um sim salvífico. Não há um ser humano que adquira a salvação, que esta salvação não passe pelo sim de Maria Santíssima. Todos aqueles que herdarão o reino dos céus, eles estão incluídos na salvação, claro, trazida por Cristo, mas estão também no sim de Maria Santíssima. Assim como Jesus, ele morre na cruz para salvar o mundo todo, o sim de Maria capta o mundo todo. É um sim universal. É um sim que está aberto a todas as pessoas. Não apenas a uma raça, a uma etnia, a uma nação. Mas está para todos. Que mensagem São Mateus está dando? Que mensagem o evangelista São Mateus está dando para nós? Deus mantém a sua aliança. Deus mantém a sua aliança, a sua fidelidade com Jacó, com Isaac, com Abraão.
mas ele é poderoso, suficientemente poderoso para fazer de cada um de nós membros da sua família. No Filho, nós também somos filhos. Através de Jesus Cristo, nós fazemos parte da família de Abraão. Ontem, Jesus disse assim: aqui está quem é maior que Jonas. Aqui está quem é maior que Salomão. Permitam-me não estar no evangelho de hoje, mas diante deste raciocínio, podemos escutar hoje também: aqui está quem é maior que Abraão. Antes que Abraão fosse, eu sou. Que desça sobre todos nós a bênção deste Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.